Nós, aliás, diaconisa Andréia, para fazer uma oração por mim. Para me abençoar com uma oração, nós vamos ministrar uma palavra. Eu gostaria, enquanto a diaconisa Andréia está chegando para orar, você abra aí no Salmo de número 147. Nós teremos uma breve palavra, uma palavra de reflexão, antes de nós cearmos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós continuamos na tua presença. Sim, Senhor. Agora nós vamos interceder pela vida do teu filho. Sim, Senhor. Senhor, a palavra que o Senhor já ministrou no coração dele. Pai, aquilo que o Senhor já trouxe à vida dele, meu Deus. Pai, que ele tem agora, Pai, com graça, com ousadia, com sabedoria, Senhor, com a tua ajuda, Pai, ministra em nossos corações. Senhor, nós abrimos os nossos corações para receber aquilo que o Senhor já tem falado ao coração do teu servo. Que nada venha roubar a tua palavra neste momento. No nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que vem contrário à tua palavra. Senhor, abençoa a vida do teu servo, Pai. Somente te peço, no nome do teu filho amado Jesus, usa ele, Senhor. Como o Senhor já tem usado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos Nós vamos, portanto, nesse momento, ler uns 3, 4 versículos do Salmo de número 147. Antes de cearmos, Deus quer nos preparar um pouco mais, já preparou um pouco, já começou a olhar a terra no momento de louvor e adoração. E agora, através da sua palavra. Salmo de número 147, eu quero ler primeiro de 1 a 3, versos de 1 a 3, depois nós vamos para o verso de número 11. Diz assim: estamos juntos, é muito importante que os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Diz assim o verso 1: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O versículo 2 fala: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. E o versículo 3 é onde está o nosso tema. Está escrito assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Agora o verso de número 11: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A irmã Zilda ministrou já um pouquinho sobre essa palavra, mesmo sem nenhuma combinação, não é? Falando de 2 Crônicas 7,14 sobre humilhação. Muito bem, o Salmo 147, alguma informação, é mais um salmo de louvor, exortação, mas também de gratidão. Mostra uma vez a preocupação, ou mais uma vez, a preocupação de Deus para com os dispersos de Israel. Deus corrige nesse texto, em outros lugares, Deus corrige, mas sempre dispensando as suas bênçãos. Ele corrige, mas não deixa de abençoar, evidentemente, se o homem ficar atento e aceitar a sua correção. É mais um salmo que em alguns versículos ele trata do retorno de Israel do cativeiro babilônico. Mais uma vez em evidência o cativeiro babilônico. Às vezes a gente fala da ida, às vezes a gente fala da volta, às vezes a gente fala do momento que eles estiveram lá, não é? Mas em muitas mensagens nós fazemos evidência do cativeiro babilônico.
conhecemos bem a história. Eles voltaram com muitas feridas literais e psicológicas que precisavam ser curadas. Afinal, foram 70 anos de cativeiro. Então, aqui, o Salmo 147, em alguns versículos, ele está tratando mais uma vez do retorno do povo de Deus, por ocasião em que ficaram lá na Babilônia 70 anos. São muitos anos, com uma cultura diferente. São muitos anos distante de Jerusalém, lugar habitual onde os judeus se reuniam para adorar, para cultuar e para comunhão com o Senhor. Vejamos como ficou o verso 2 de nossa leitura na linguagem da Nova Tradução, ou na tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país, por que não dizer para a Babilônia. E é verdade, amado, que nós conhecemos a história. E eles voltaram realmente para reconstruir a sua pátria, reconstruir o seu habitat, reconstruir o seu lugar, porque havia sido destruído. Nós já conhecemos que o primeiro grupo veio para reconstruir o templo, e o segundo grupo veio para reconstruir os muros. Amados, reconstruir templo, reconstruir casa, reconstruir muros, é fácil, não é difícil. Se você tiver um bom engenheiro e tiver dinheiro, é fácil. Né? Mas reconstruir vidas é mais difícil. Acertar corações é mais difícil. Reconstruir relacionamento é mais difícil. Não é fácil como reconstruir a casa. Leva mais tempo. É preciso de arrependimento. É preciso de querer que Deus reconstrua. É preciso deixar que Deus reconstrua. Essa semana eu tive a oportunidade de dar um conselho ao meu filho. E disse: volta para o Senhor. Eu disse a ele, mandei um áudio para ele uns 4, 5 minutos. Eu disse: volta para o Senhor. Eu estava lembrando do filho pródigo e lembrei de você, eu disse a ele. Porque ele já tentou retornar algumas vezes para Deus. E aí, cultua 2, 3 vezes, e o homem é assim. Ele volta, cultua 2, 3 vezes um mês e já quer que Deus resolva todos os problemas. Amados, não é assim. Reconstruir vida com vício, com dificuldade, na verdade, ele sabe dessas coisas, como é difícil. É um tal de vai e volta. Eu disse a ele: volta a cultuar, volta a adorar. Procura uma igreja, procura um pastor, para você ficar embaixo de uma autoridade de Deus. Ainda disse: se você quiser congregar comigo, é uma alegria. Eu não tenho nenhum constrangimento em receber o Fernando aqui. Ao contrário, o pai se sente alegre com o filho retornando à casa do pai. Aqui, amados irmãos, eles voltaram da Babilônia detonados. Vocês conhecem a história. Quando Esdras descobre isso, lá no livro de Esdras, lá no capítulo 8, 9, ele fica desesperado. Então, não era somente construir o templo, não era somente reformar os muros, não era somente fechar as brechas do muro de Jerusalém. Era preciso tratar as vidas, era preciso tratar os corações, amados irmãos, era preciso voltar atrás, era preciso reconhecer o amor e a bondade
momento. Que o Senhor nos ajude. Eu não sei o que o inimigo roubou de você. Glória a Deus, eu não sei o que o inimigo destruiu na tua vida. Que ele tirou da tua vida. Não sei por onde você andou, nem sei o que você fez. Mas eu quero dizer que há um Deus aqui e em tantas outras igrejas nesse Brasil e nesse mundo que tem capacidade e poder para reconstruir o coração, para reconstruir a vida, para tornar novamente as coisas velhas. Deus quer fazer isso, amados irmãos. Glória a Deus. E Deus faz quando o homem se unir. Deus pode começar a reconstruir hoje. É só você se quebrantar. Olha o nosso tema no verso 3. Ele sara o quebrantado de coração. Aquele que reconhece que Deus é Deus. Aquele que se humilha e diz: Senhor, tu pode operar na minha vida. Eu abro o meu coração, eu abro a porta para o Senhor entrar e fazer novo. Como os irmãos cantam aqui, fazer de novo, fazer novo. Mas é preciso reconhecer a grandeza de Deus e se quebrantar. É preciso deixar que Deus realize isso. Porque Ele pode. Poderíamos levar esse tema, Deus sara os quebrantados de coração, para o ministério de Jesus. Cabe perfeitamente, tanto o ministério terreno como o celestial, no qual pecadores carregados de feridas são curados pela graça divina. Em Mateus capítulo 15, verso 30, olha o que diz: e veio ter com ele quem? Com Jesus, muito povo. Parece um português meio estranho, esse muito povo, não é verdade? Mas é isso. Muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muito, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou. Amém, amados irmãos? Jesus tem essa capacidade, esse poder. Mas quero dar ênfase na nossa breve palavra e trabalhar um pouco mais com a palavra do nosso tema, conforme Salmo 147, versículo 3. Quero trabalhar um pouco com quebrantamento. Ora, as feridas que precisam ser ligadas, saradas, foram provocadas por diversas provações. E Deus tem permitido isso. Eu estou falando agora comigo, eu estou falando agora com você. As feridas que precisam ser ligadas e saradas foram provocadas por diversas provações. E Deus tem permitido provação. A Bíblia diz isso. Por que Deus tem permitido provações? Às vezes, para nos trazer de volta, como fez com o filho pródigo. Amém, amados? Às vezes, para nos livrar de aflições futuras, ou para aperfeiçoamento, querendo fazer de nós genuínos adoradores. Glória a Deus. Quem sabe, adorador por excelência. Quem sabe, adorador que consegue adorar na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade. São estes que Deus chama de verdadeiros adoradores. Aleluia. Voltando um pouquinho aquele povo, ainda quando estava lá, só recordando um pouquinho no Salmo 137, o povo pediu que eles cantassem uma canção. E eles não cantaram. Eles disseram: como é que nós vamos cantar
nós estamos cativos nessa terra, nós estamos presos nessa terra. A provação foi tão grande, estou dizendo assim, porque eu quero dizer que Deus cuidou deles lá também. Foi permissão de Deus que eles fossem para lá. E Deus cuidou deles lá, mas eles foram provados. Perderam o hábito de adorar e disseram: a nossa harpa, ó, já penduramos, nosso violão está enferrujado, não funciona mais. Que Deus nos ajude e nos encoraje. Se alguém falar, canta um cântico lá da sua igreja, você abrir a boca e dizer: esse é o cântico novo que o Senhor colocou no meu coração. É cântico novo de novidade de vida. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. É interessante que Davi chega a pedir provação, conforme Salmo 139, o versículo 23, a parte B. Ele diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. O verso 24 completa: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amado, provação é permitida por Deus. Crente não vive direto em provação, mas é provado, porque o objetivo de Deus é que nós, com as provações, sejamos aprovados como seus filhos. Eu lembrei de novo da ilustração do ferreiro. Eu sei que parte da igreja já conhece essa ilustração. Quantos da igreja conhece a ilustração do ferreiro? Levante as mãos. Pouquíssimo, muita gente não conhece. É o seguinte: o irmão ficou observando o ferreiro trabalhar. Então ele colocava o ferro lá na forja, lá no fogo, e trazia o ferro para a bigorna para descobrir a têmpera do ferro. E ele, muitos ferros, ele ia fazendo uma pilha bem arrumadinha, mas de vez em quando o ferreiro jogava o ferro fora. E o irmão observando, de vez em quando o ferreiro jogava o ferro fora, e o irmão observando. Quando o ferreiro terminou o trabalho, o irmão chegou para ele e falou: escuta, por que esses ferros estão bem arrumadinhos aqui e aquele você jogou lá de qualquer jeito? E o ferreiro disse: esses ferros não servem para eu trabalhar. Eu não consigo trabalhar com esses ferros. Ele disse: estes ferros não são moldáveis. Ele está dizendo: estes ferros são muito duros. Então ele jogava fora. E aquele irmão, depois de ouvir essa história, disse assim: prova-me o quanto quiseres, mas não me lance fora da tua presença. Amado, quando é muito duro, você corre o risco de voltar para o fogo. E eu não quero voltar para o fogo para ser provado de novo, porque eu volto para o fogo para Deus tirar aquelas coisas ruins que ainda está atrapalhando. Que Deus nos faça um ferro moldável, que Ele consiga nos usar para a glória, louvor e honra do seu nome. Glória a Deus. Os resultados, até aqui nós estamos entendendo? Nós estamos falando de provação, de resultado de provação. Os resultados das provações podem ser quebrantamento e endurecimento. Eu quero falar mais do quebrantamento. Do quebrantamento. É o que mais nos interessa. Alguém escreveu que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o mar. Quebrantamento. O que as provações têm provocado em mim e em você? Quebrantamento ou endurecimento? O que as tribulações têm provocado em nós? Quais as nossas reações diante das provações? Vejamos
lemos, eu gosto muito do que Paulo escreveu em Romanos 5, de 3 a 5. Nós continuamos pensando em provação. Ele disse assim, no verso 3 do capítulo 5 da carta dele aos Romanos: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Amados, quando eu entender que a tribulação produziu paciência em mim, não sei você, quando eu entender que a paciência produziu experiência em mim, olha aqui para mim, quando eu entender que a experiência produziu esperança em mim, glória a Deus, eu posso ler, e o que acontece na parte B do versículo 5 vai acontecer na minha vida. Porquanto, se eu tenho esperança, se eu entendi esse processo de Deus na minha vida, é porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Quando a produção produzir glorificação na tua vida, é verdade que eu particularmente não vou fazer como Davi. Senhor, eu quero provação. Mas Deus entende que se a provação está vindo, no mínimo é vontade dele. O resultado, quando eu entendo esses versículos de Paulo, essas instruções de Paulo, o resultado disso é quebrantamento. Quando eu entendo que o amor de Deus está derramado em meu coração pelo Espírito Santo, o resultado é quebrantamento. E quando há quebrantamento, Deus opera. Aleluia, e o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. O coração quebrantado, a estes Deus cura, a estes Deus sara. Deus sara coração quebrantado, Deus sara coração humilde, pois o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Versão corrigida da King James, Salmos 51, 17. Amém, meu irmão? Deus não resiste a um coração quebrantado. Diga isso ao irmão aí, Deus não resiste a um coração quebrantado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, você quer vencer Deus, quebrante o coração. Aleluia, você quer ganhar a peleja, quebrante o coração, amoleça o coração, deixe Deus trabalhar na tua vida e no teu coração. Deus não resiste, amados irmãos, a coração quebrantado. Deus se entrega, Deus abre a mão e diz: aí, a bênção para a tua vida e para o teu coração. A gente fica lembrando quando Deus quis acabar com aquele povo por causa do pecado, Moisés se interveio lá em Êxodo, e aí Moisés disse: Senhor, você não pode fazer isso. E aí Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer igualzinho a tuas partes, eu vou perdoar esse povo. Tudo isso por causa de um coração quebrantado. Deus não resiste coração quebrantado. Ou então nós podemos falar como Pedro, no capítulo 6 de João, verso 68, Pedro respondeu-lhe, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
Evite em dizer, eu não aceito. Evite em dizer, eu não aceito. Fale diferente com Deus. Quem sabe, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? O que é que está acontecendo com a minha vida? O que eu fiz? Fale com Deus diferente. Senhor, eu só quero entender por que essa situação. Um dia, da outra vez que dessa vez o carro bateu, da outra vez o ladrão levou, né? Eu fui numa igreja e o pessoal ficaram sensibilizado comigo, porque eu estava sem carro, e uma pastora falou assim, mas você não cobrou de Deus? Esse carro. Você não cobrou de Deus esse carro? Não é só naquela época, tem muita gente assim. Você não cobrou de Deus esse carro de volta? Tem gente que vai me ensinar para mim naquele tempo que se eu tinha que comprar, que Deus ia me dar 2 carros. É verdade que Deus me deu um, né? Um dia eu ia saindo aqui, no dia de domingo, é que assim, para vir para o culto, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade, mas hoje tem o Uber, que é mais fácil e não é caro. E na volta tem um monte de carona, não é? E a gente estava só olhando a Deus, acho que eu estava 2 anos sem carro. Olha aqui para mim, não deixei de fazer nada que estava planejado. Se o inimigo pensava que eu ia me atentar e ia ficar preocupado com o carro, ele se enganou muito, tanto daquela vez como dessa vez. Mas naquele tempo passaram uns 2 anos, e no final de um culto aqui, uma pessoa me disse assim, os irmãos foram sair, a pessoa perguntou para mim assim, com quem que você vai hoje? Eu falei assim, ó, tem gente esperando lá fora, acho que tem uns 2 ou 3 irmãos para me dar uma carona. Aí ele perguntou assim, você tem garagem lá no seu carro? Eu falei, garagem eu tenho, só não tenho carro. Aí ele pegou uma chave e falou, ó, hoje você vai para casa com o seu carro. Aí veio o choradeiro, a alegria do Senhor. Você fez isso, viu, irmãos? Você fez isso. Para a alegria nossa, do nosso coração, do nosso ministério. Então, amados, olha aqui, não questione Deus. Evite. Ó, você tem que falar, eu não aceito, não é para Deus, é para o inimigo. Você tem que resistir o inimigo e dizer, eu não aceito. Meu Deus é poderoso, eu sou igreja do Senhor. Eu sou menina dos olhos de Deus. Sabe por quê, amado? Pois o que você está passando, eu não sei como é que está a vida de vocês. Pois o que você está passando é, no mínimo, permissão de Deus. Mas Ele prometeu usar, curar e abençoar os quebrantados de coração. Amém, amado irmão? Se quebrante, diga, Deus, eu estou aqui. Porque enquanto a bênção não vem, Ele vai te alimentando, Ele vai te sustentando, Ele vai te ajudando, Ele vai te alegrando, aleluia, para você passar um período de prova e dificuldade. A Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que aquela que você possa resistir. E eu acredito assim, Deus, irmão. Eu acredito porque a palavra diz, eu acredito porque está escrito. Segura aí, enquanto a bênção não vem. Venha adorar, suba para Jerusalém, desça para Jerusalém, mas venha adorar e agradecer ao Senhor. Eu quero terminar com alguém falar assim, pastor, você não falou nada sobre endurecimento. Amados, o endurecimento, ele vem e deixa o crente num estado de apostasia. Ele fica um apóstata da fé. Ele fica contrário à fé. E por que existem muitas pessoas que endurecem?
Os pastores estão ensinando que é só vitória, que é só bênção. E aí a bênção não vem, a vitória não vem. Quando eu estou falando dessa vitória, é o seguinte: o carro novo não veio, a casa que eu ia construir eu não consegui, a viagem que eu planejei não deu certo, morreu a minha mãe, e houve promessa de que Deus curaria. Então, amados irmãos, o homem promete e as coisas não acontecem. Aí, lamentavelmente, muitos crentes endurecem, aleluia, ao invés de amolecer o coração, mas é por causa de ensinamentos errados. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele diz: olha, fiquem animados, porque primeiro do que você, o mundo já me atingiu. E aí nós temos muitas pessoas afastadas. Eu conheci um casal que ficou um tempo aqui, diácono da igreja. Ele se afastou, ele se apostatou da fé, porque Deus não curou a mãe dele. Olha aqui para mim, Deus não veio para curar. Aí você fala: mas a Bíblia diz que Deus cura, mas o objeto do Evangelho não é esse. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí ele encontrou. E aí encontrou você, aleluia! Oh, glória a Deus! Quando ele quer curar, ele cura para o seu nome ser glorificado. Eu termino, portanto, citando um versículo de Lamentações, capítulo 3, verso 26. Olha só o que diz. Depois de uma prova, depois de muita choradeira de Jeremias, olha o que diz: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Eu quero repetir. Bom, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Espera aí, aleluia! Que Deus vai prover para a sua vida e para a minha vida. Você quer uma dica só? Eu não pude falar desses assuntos, senão depois a igreja me pega lá na porta, é complicado. Se você quer ver duas histórias, uma de um homem que teve o coração quebrantado e foi dependente de Deus, que é Josafá, isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. E outro homem que resolveu o problema sozinho, não foi dependente de Deus, não quebrantou o coração, que é Elimeleque. Está lá em Ruth, capítulo 1. Aí você vai entender aquele que se dobra, aquele que se rende ao Senhor. Se você entendeu essa palavra, e se por acaso ela foi boa para você, em um assunto ou de outro, você pode glorificar somente para aquele que entendeu.